Olá, minha gente, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe nesse dia tão especial, dia em que, com certeza, a graça do Senhor, que já está renovada, virá sobre nós, principalmente sobre este programa. Lucas. E aí, gente, tudo bom? Estamos aqui mais um Na Real. Você já sabe, né? Começou, já curte, comenta, compartilha. Porque você já sabe que vai ser legal pra caramba, não por nossa causa, mas por causa dos convidados que a gente tem hoje. Né? A mesa tá chique pra caramba. Tá chique. A mesa hoje tá arrebentando. Alto nível. Conosco um pastor muito querido, pastor da nossa Maranata lá do Recreio, amém? Pastor Ayrton. E ele não está sozinho, ele veio acompanhado da sua digníssima esposa, amém? E nós estamos muito felizes com a presença da Andréia, amém? Que Deus abençoe vocês. Amém. O nosso pastor, além de pastorear a nossa igreja do Recreio, ele também é analista judiciário, está casado há 31 anos com essa professora, Andréia, amém? Amém. Ambos, né, tiveram, ou melhor, eles casaram-se, têm 3 filhos. A primeira filha se chama Amanda, que já lhes deu uma netinha, não é verdade? A Elizabeth, que não está aqui no Brasil, né? Vocês já foram lá vê-la? Já sim. Está em Dublin. Aí está, muito Lá na bem. Irlanda. Lá na Irlanda. E também o André Felipe, 25 anos, esse ainda solteiro. Em breve, se Deus quiser. Já achou a Flor Gloriosa? E temos também a Ana Beatriz, de 22 anos. Isso. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém. Eu tenho certeza que Deus vai nos capacitar para tocarmos esse podcast hoje em nome de Jesus. Como disse o Lucas, é o triplo C? É, triplo C. Como é que é isso? Curte, comenta e compartilha. Não tem erro, beleza? Então a Marada do Recreio tem que estar aqui. Então já um beijo pra Marada do Recreio e vocês têm que estar aqui. Então se você é do Recreio, já manda em todos os grupos, né? Com certeza. Isso. E se vocês amam o pastor Ayrton e a sua esposa Andréia, já compartilha também para todo mundo nos grupos. Se fosse negócio de amar, vai explodir. É isso. Como nunca antes. O pastor é muito querido, muito amado lá no Recreio. Não é isso, Andréia? Glória a Deus. Isso aí. Traz uma palavra de saudação para essa galera que está aí. Olha para lá, né? Deus abençoe a todos. Espero que vocês sejam edificados com essa nossa experiência que a gente vai contar aqui. Amém. Que seja muito bom para todos ouvirem a nossa história. Amém. Pastor Ayrton. Um versículo que eu gosto, quer dizer, quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Então, espero que Deus abençoe cada ouvinte e seja impactante o nosso testemunho. Quer estejam no Na Real? É isso mesmo. Quer no Na Real, para a glória de Deus. É isso que o Senhor Jesus seja glorificado. Amém. Pastor Ayrton, Andréia, vocês tiveram uma infância abençoada. Amém? Amém. Como é que foi isso, André? Como foi a sua criação, o seu relacionamento com seus pais? Primeiro, de onde vocês são? Vocês são do Rio de Janeiro mesmo? Nós somos de Campo Grande, É terra mesmo? boa. Campo Grande. Rio de Janeiro, Campo Big Grande. Field, já Big desde Field. muitos anos. Os dois. É mesmo? Cedo criado. Que legal. Que Exatamente. bacana, que legal. Mas os seus pais também são do Rio? São todos do Rio. Tudo carioca. Isso. E como é que foi isso, querida, essa sua caminhada com Eu seus tive pais? uma infância boa. O evangelho chegou na minha família através da minha avó Santinha, e ela se converteu através de uma pregação de uma vizinha que levou ela a Jesus, e assim ela criou os filhos, 15 filhos, nos caminhos do Senhor. Caramba, 15? 15 filhos. Naquela época, Você, né? você, qual é o número dentro dessa área? Então, a minha avó, aí, no caso, meu pai... Seu pai tinha 14 irmãos. e irmãs. Isso. 14 irmãos. E aí ele se decidiu por Jesus também, né? E levou isso a sério, a nossa família. Aí se casou com minha mãe, que ela não era cristã, mas depois de uma experiência com Deus que ela teve com a minha irmã, nasceu muito doente, ela se entregou a Jesus. E aí nós fomos criados no Evangelho, né? Na Igreja Batista. Desde a minha infância. Lá de Campo Grande. Lá de Campo Grande. Igreja Batista Lírio dos Vales. E era igreja do bairro, né? Que aí eu fui crescendo, me envolvendo com as coisas de Deus, mas filho de crente não é crente. Um dia,
né, eu tive uma experiência real com Jesus na minha adolescência, me entreguei a Jesus e nesse caminho eu não quero sair nunca. Amém. Só uma curiosidade, é porque assim, já veio vários convidados aqui, e aí falam, tipo, meu pai tinha 8, 9 irmãos, ou eu tenho 15 irmãos, isso aqui, a gente sempre fica surpreso, né? Eu fico sempre me perguntando, porque você tem muitos irmãos, mas é muitos, mas não são 14, que nem o seu pai. Como é que é o Natal de uma família com 14 tios? Muita gente. Minha família é enorme. Imagina um casamento para convidar esse povo todo, né? Caramba, Não precisa chamar ninguém de fora, né? Só a família enche a igreja. Só lota tudo, né? Você tem quantos Tem primos? Muitos primos, muitos. Caramba, que... Mas você nasceu, já sua mãe não teve tantos filhos assim. São 3. São Somos três. 3. Eu sou a segunda. É engraçado como isso é meio geracional mesmo, né, cara? Que a outra geração, né, cumpriu o texto bíblico rigorosamente, né? Multiplicar e encher a terra, né? Pois é, antigamente não tinha controle. Não tinha controle. E a vida era simples, né? Ia nascendo o filho, o mais velho ajudava a criar o mais novo, e ia na sequência. Depois, eu acho que a própria vida, né? O controle da natalidade, a explosão demográfica, começou todo mundo a pensar muito na quantidade de filhos, essa coisa toda. Como a igreja evangélica nunca teve problema em controlar a natalidade. Exatamente. Então, vai diminuindo. Mas o seu caso também foi assim? Você tem família com muita gente assim, pastor? O meu caso, na verdade, minha família não era cristã, né? E aí eu fui criado, me converti aos 16 anos. Mas eu sou fruto do meu pai, teve um primeiro casamento, minha mãe um primeiro casamento, eu sou fruto do segundo casamento dos dois. Então, eu tenho irmãos mais velhos, então tenho 3 irmãos por par de mãe e 3 por par de pai mais velho. Depois, meu pai separou da minha mãe, eu ainda tenho uma irmã mais nova do que eu. Então, do mesmo pai e mesma mãe, sou eu o único filho. Mas fui criado assim sem nenhum conhecimento de Jesus, embora a família dizia conhecer Jesus, mas não conhecia, não sabia nada. Não andava junto. Né? Não andava, não tinha noção de nada. E aí eu entrando na igreja um dia, na verdade, o meu testemunho, eu com 6 anos ganhei, o mais importante é o amor, que alguém deu, nem lembro quem deu, e eu ficava lendo, né, novinho ainda. E tinha uma igreja pertinho, que eu ia andando sozinho, domingo de manhã eu me arrumava, ia para a igreja sozinho, com o mais importante o amor, e ficava lá ouvindo. Quantos anos você tinha? 6 anos. Sério? Caramba. 6 anos. Era pertinho a igreja? Pertinho, coisa de, 50 metros. Aí isso Era do lado de casa, praticamente. Aí eu ia, e meu vizinho de frente, a família era dessa igreja. Então, eles convidavam e tal, e eu comecei novinho. Mas aí minha avó, nós nos mudamos, que a gente morava, minha avó que morava pertinho, né? E nós nos mudamos e aí eu perdi contato. Aí com uns 12 anos, 11 anos, uma família em frente da Igreja Batista me chamava para ir ao culto, EBD, aí eu de vez em quando aparecia lá, mas não me converti. E aí aos 16 anos que eu vou ter uma experiência com Deus realmente, com a família de um amigo que me convida, eu vou ao culto e ter uma experiência com Deus. Eles estão cantando, os jovens estão cantando, eu vejo como se saindo um brilho da mão deles enquanto eles cantavam, e eu fiz uma oração a Deus. Eu falei que se aquilo era real, aquela paz que eles estavam cantando era real, e se Deus me desse aquela paz naquele dia, eu serviria a Ele todos os dias da minha vida. E entrou no meu coração uma paz... É mesmo? Que até é inexplicável, porque eu saí daqui... a coisa foi tão impactante que eu fui para casa, parecia que eu estava nas nuvens. Quando eu cheguei à minha casa, estava sem chave, e eu bati para o meu irmão abrir, meu irmão mais velho. Quando ele abriu, ele ficou olhando para mim assim, ele viu alguma coisa diferente em mim. Ele falou, o que houve com você? Aí eu falei para ele, aceitei Jesus como meu salvador. Aí ele olhou assim, não entendeu nada, né? Bravejou e deu as costas. Mas aquele dia foi o dia mais especial da minha vida. Mas você com 16 anos já aprontava? Não, eu fui criado numa família que aprontava, né? Ah, é? Par de pai e tal, e criados, meus pais separados. Porque seu irmão, quando olhou para você e viu você assim, ele... eu era... Minha mãe disse uma vez, depois de algum tempo, eu já casado,
ela disse para mim que ela pensava que eu era o único filho perdido, É mesmo? mas que tinha sido o único que tinha se salvado. Porque o meu pai, rapidamente, minha mãe separou do meu pai, porque meu pai tinha amantes, aquelas coisas todas, e ela contava para mim que meu pai tinha morrido num acidente de Kombi. Caramba. E então eu cresci achando que meu pai tinha morrido. Eu descobri que meu pai não tinha morrido com meus 7 anos, mais ou menos, fazendo uma visita. Minha mãe me levou para ver minha avó, a mãe do meu pai. Minha prima, escondida, disse, tia, estou indo aqui na esquina comprar alguma coisa para o Airtinho. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha um homem de braços abertos me esperando, que era o meu pai. Caramba. Que susto que você levou. Levei um susto, aquela coisa toda. 1 ou 2 anos depois, minha mãe teve uma crise de coluna, ficou 1 ano em cima da cama. Só voltando um pouquinho, calma. como é que foi esse encontro? Exato. Quer dizer, Você não conhecia seu pai? Não, Até os 7 anos. conhecia porque eles se separaram com 2 anos e minha mãe dizia para mim que minha mãe não deixava. Porque como eu sou fruto dos 2 casamentos, naquela época não havia divórcio. Só havia desquite. A lei do divórcio só veio em 77. Então meu pai não pôde me registrar. Porque minha mãe era desquitada do primeiro casamento e naquela época você tinha que estar casado. Tinha uma confusão que ele não pôde me registrar. Mas eu fui criado com eles. Com 2 anos, os 2 separaram. Como é que você caracteriza isso, pastor? Uma alienação parental? Hoje, Se fosse- sim, mas Caracterizava. qual era o problema? Ele não podia nem tentar me ver porque não tinha o nome no meu registro de nascimento. Foi em 77, com a lei do divórcio, alguma coisa mudou na lei que eu não sei direito o que é, que aí ele pôde me registrar. Porque, como minha mãe estava casada, eu não sei se era essa a confusão, teria que ser registrado pelo primeiro marido, porque ela ainda constava como casada. Uma burocracia jurídica Sim. confusa pra caramba. Sim, em 77 você até 77 você não divorciava. Você, com um desquite, a pessoa não podia casar de novo. Ela ia morar junto. Porque era além da influência da Igreja Católica, que não aceitava o divórcio, aquela coisa toda. Correto. Mas aí, em 70 teve a lei, e logo depois meu pai me registrou, que aí eu descobri, né, que ele estava vivo, minha mãe aceitou, ele me registrou, e aí minha mãe teve uma crise de coluna, ficou 1 ano. E eu fui morar com a minha avó paterna, no Meier. Eu tive que morar com ela. E aí, lá eu aprontava muito, aquela coisa nova, eu já aprontava. Meu pai reclamava de mim, minha avó. Eu ligava para minha avó dizendo que eu tinha sequestrado, fazia uma voz diferente, né? Ia lá no orelhão e dizia que eu estava sequestrando a neta dela, os netos. Atormentava a minha avó. Mas era gaiatista sua Não, parte. gaiatice, mas eu brincava com coisa séria, né? E aí, Gaiatice meio pesado. mas aí, com 11 anos, eu ia sozinho para a praia no Arpoador, eu saía sozinho. Depois, com 12, 13 anos, aí voltando a morar em Campo Grande, eu passava a madrugada na escola de samba, no baile, e etc. E minha mãe, meus irmãos não eram de beber. Um caminho aberto pro mundo, né? Que você estava vivendo. Porque meus irmãos mais velhos, por isso que eu acho que ela disse isso, meus irmãos não bebiam. Meus irmãos não eram nem de sair, estavam em casa. E eu, com 11, 12 anos, eu passava o dia na rua, à madrugada, e jogava baralho, jogava sinuca, jogava valer dinheiro, com um novinho. Bebia as bebidas lá, que minha mãe ganhava muito, uísque, essas coisas. Eu bebia, mas não era de ficar bêbado. E drogas nunca usei. Nunca usei. Mas aprontava muito na rua. Mas também era questão de tempo também. Talvez. Né? Por exemplo, eu era um jovem perdido. Porque eu tinha essa situação do meu pai e da minha mãe mal resolvida. A minha mãe, ela tinha problema depressivo e tentou o suicídio umas 3 vezes. Caramba. Então, nessa fase 6, 7, 8 anos, a minha lembrança é indo visitar também minha mãe no hospital psiquiátrico, porque tentava se matar, ia para o hospital psiquiátrico, ficava lá sendo medicada. Então, eu lembro minha irmã mais velha me levando, e ela lá, assim, sem falar coisa com coisa, Medicada, medicação. né? Não. E aí, depois, passava a fase, ela voltava normal, trabalhando, tudo, e criou a gente como uma boa mãe, mas tinha esse problema depressivo. Essa estrutura familiar toda abalada, né? Na verdade, depois me converter, eu Compreendo. era questão espiritual também, não era só questão. Que houve situações lá em casa de eu orar por ela e repreender, por exemplo, ela está 2, 3 dias em cima da cama, assim, se mexer, e eu chegar a orar, repreender em nome de Jesus, ela levantar.
ela tinha problema a cama se locomover, porque ela tinha alguns pactos que foram feitos, inclusive, por minha causa. Porque meu pai tinha algumas amantes envolvidas com a feitiçaria, com essas coisas, né? E foi feito trabalho para mim. E então eles foram me consagrar uma determinada entidade quando eu nasci, para eu não morrer. E aí, eu creio que tudo isso gerou problemas para ela, porque ela fez um pacto. E esse pacto foi quebrado quando você se converteu. Quando eu me converti, foi uma guerra. É. Porque eu sentia uma influência maligna na minha vida toda, sem saber o que era, porque eu nunca me envolvi com essas coisas. Porque esse pacto não foi feito por você. Não foi feito por mim. E eu não sabia explicar por que eu sentia. Eu nunca... Nada entrou em mim. Mas eu sentia, eu andava, sentia minha uma atmosfera. Uma opressão terrível. E aí sofri até o dia... Por isso que eu talvez tenha feito essa oração. Porque eu me sentia, eu bebia, eu jogava, eu namorava, eu fazia de tudo e não tinha felicidade. Sempre uma Existe angústia, um vazio dentro de mim inexplicável. Eu tinha saúde, mas eu me senti. E quando esse dia eu fiz essa oração, se ele me desse paz, eu serviria a ele todos os dias da minha vida. E entrou uma paz no meu coração. Inexplicável. Mudou sua vida. E eu digo o seguinte, são 39 anos dessa experiência na Igreja Metodista Wesleyana, que foi o dia mais importante da minha vida, e essa paz nunca saiu do meu coração. Eu posso estar atribulado, guerras da vida, ter que orar, chorar, mas João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então a minha experiência foi essa, uma família turbulenta, eu, sem noção, cego, busquei prazeres em coisas que eu acho que principalmente o jovem procura, porque ele quer felicidade. E busca no caminho mais fácil. E sempre aumentava o vazio. Até o dia que eu costumo dizer que nós temos um vazio do tamanho de Deus. Como Deus é maior que tudo, você vai botando coisa, colocando e nunca preenche. Só o dia que Jesus entra na nossa vida é que o vazio é preenchido. Entendeu? Quando você conheceu a Andréia, você já estava no processo, já estava liberto, já estava vivendo uma vida com Deus? Já. Eu, na verdade, é até engraçado. No dia que eu fui aceitar Jesus, eu era jovem, vaidoso, cabeludão, aquela coisa toda. Tinha muito Você era roqueiro? Você era roqueiro? Não era roqueiro. Mas tinha um cabelão legal. Engraçado que eu não era ligado à música. Eu ia para baile, tudo para namorar, para dançar, mas assim, MPB. Mas assim, sem uma música de cor que eu não ligava para música. E dançava? Eu gostava de jogar futebol, de nadar, de esporte. Eu gostava de esporte. Dos ambientes em si. Dos ambientes e amigos. Você gostava de muita gente. Vamos jogar bola, vamos sair, vamos pro baile. Eu gostava de estar com um grupo. Mas eu nunca fui ligado Barão Vermelho, não sei o quê. Tinha as músicas, mas eu não era de ficar cantando. Isso me trouxe um problema na igreja. Porque quando eu entrei para a igreja, o que mais a igreja faz é cantar. Principalmente jovem. E a minha igreja era uma igreja muito ativa. Primeiro dia que eu fui para um ensaio de jovens, vim para um ensaio de jovens, que foi muito engraçado, que eu cantei, eu vi um monte de jovem olhando assim para trás. Como que eles assim, de onde esse homem, que nós estamos indo para a esquerda e ele vai para a direita. Perdidão. Perdido. Totalmente perdido. Totalmente perdido. Inclusive a irmã que me convidou, um dia, logo assim comecei a cantar e tudo, ela chegou para mim e falou assim, olha, Ayrton, tem gente que tem dom para pregar, tem gente que tem dom para... Como quem diz, assim, você não é cantar. Vai para outra, porque aqui você... Mas você sabe que eu amo cantar, a coisa que eu mais gosto. Depois da minha conversão, eu amo cantar. Eu sento em casa, eu pego os hinos, eu fico cantando. Eu tinha um problema, eu abria a harpa, porque na época a igreja cantava com a harpa, e eu cantava vários hinos, chorava cantando. Na verdade, na minha caminhada, as duas, quando eu até conheci a André e a gente formar um lar cristão, eu vivi num lar turbulento de família não cristã, com brigas, com um monte de coisa. Mas o meu refúgio, quando não estava na igreja, era abrir a Bíblia lendo ou cantando hinos. Então era muito comum eu abrir na minha varanda harpa cristã, hoje eu sei de memória muitos hinos, e cantar, chorando e não vendo saída nas situações, cantava os hinos.
que melhorou a minha Que forma? era uma bênção aqueles hinos, porque você cantava doutrina bíblica. Sim, a maioria dos hinos Sim, da harpa com cristã, certeza. dos cantor cristão, são doutrinários. Você está cantando doutrina, cantando palavra de Deus, né? Então aquilo enche você, não é um cântico qualquer. Um hino que eu cantava muito da harpa, o 201, quando eu estava passando alguma luta e tal, até problemas por guerra espiritual, família, é o 201. Ó dia alegre, eu abracei Jesus e nele a salvação, o gozo deste coração, eu mais e mais publicarei. Dia feliz, dia feliz, quando em Jesus me É um dos hinos satisfiz. que eu mais cantava. Mas É lindo esse hino. qual era o meu problema? A minha família não cristã e meu pai muito mulherengo. Você está entoadinho, rapaz, você entrou certinho. Você entrou Não, certinho. aprendeu, mas olha, ele Aprendeu, pô. Eu ia falar isso. Pô, não foi tão ruim, não foi ruim. Depois que eu comecei a cantar, o que eu fiz? Eu fui percebendo quando subia, quando descia. Você tem uma voz grave, pô. A minha voz é boa, eu cantei em coral muitos anos. Pois é. Mas quando eu entrei pro coral, o pessoal não acreditou. O regente, que era o Cláudio... Que te conhecia de outras fases. Claro, não, desde novo, na juventude a gente Não é cantando. possível que é o mesmo. Vai deixar ele cantar no coral? A coisa era tão ruim que um dia que eu Era cantei... constrangedor. Um dia que eu cantei... Só que aí eu via que eu estava cantando mal, eu diminuía o tom. E um dia nós ensaiamos o Aleluia de Handel. É mesmo? Uau, E difícil, hein? eu me lembro Caramba. do regente, ele parar o ensaio, Fala, não tá dando. emocionado. Ah, tá. Porque ele comprou uma briga, né? Poxa, tinha gente que cantava bem, né? E ele me aceitou no coral. Meio que apostando, né? E aí A contragosto. ele parou e falou Insistiu. assim: Vivendo e aprendendo. ver você cantando um hino certinho, isso. certinho, é emocionante. Mas é o que eu digo, eu não tenho dom. Né? Andréia cantou desde nova, coral, aquela coisa toda. Andréia, a gente ia cantar no coral, quando passava o contralto, o segundo soprano, ela, com uma vez que ensaiava, ela sabia cantar. Você cantava no baixo mesmo. no Eu coral. cantava no baixo. Eu botava fita e ensaiava aquilo 100, 200 vezes. Tava no carro, eu botava. E mesmo assim, eu tinha que ficar concentrado, porque senão eu desentoava. Então eu tinha que decorar a voz e cantando. Repetindo. E aí tive várias experiências assim, cantando. Nosso coral se apresentava em várias igrejas, ganhávamos em primeiro lugar, mas Tinha concurso, né? eu sei o meu limite. Concurso de Festival, coral. nos festivais. Eu tenho meu limite. Chamaram, vem aqui fazer um solo seu. Eu falei, tá bom, Calma. me deixa aqui no meu cantinho, cantando a Deus. Não, mas isso é interessante que ele falou da questão dele ter desenvolvido, né? Você não nasceu com o dom. Mas todo mundo nasceu com a ferramenta, que é o ouvido. Então, se você não nasceu com o dom de cantar, que é nato, mas a ferramenta você tem, o ouvido. Então, basta treinar. Treinar. Você treina, chega. Agora, Não chega, pô. existiu um problema que eu estava falando, vim do mundo, e como eu preenchi o vazio, tentei preencher o vazio com muitas namoradas. Então, quando eu me converti, entrei na igreja, né, o Romano chamava de playboy antigamente, os próprios jovens não acreditaram. Quando eu fui à frente, nesse culto eu fui à frente e aceitei Jesus. Depois eles comentaram entre eles, falou, isso aí não fica na igreja. Vai durar, não. Esse tipo aí não fica Já na igreja. Mas se conhecia? Pela aparência. Conhecia o amigo, a irmã dele, que era da igreja. Então, conhecia, de repente, vi uma vez na casa, mas não me conheciam. Aquele dia que eu fui à igreja foi a primeira vez que eu entrei. Mas pelo biótipo. Aham. Entendeu? Roupa toda colorida, Pelo cabeludão. seu estilo, né? E aí eles acharam. Só que Jesus preencheu o meu vazio, eu não queria largar Jesus de jeito nenhum. E aí foi um processo em que eu fiquei sem namorar. Eu falei, não vou namorar. Eu vou buscar a Deus. Deus. Por quê? Porque eu tinha receio de repente, não ter condições de vencer e cair em pecado, aquela coisa. Então, pelo menos 2 anos, eu nem pensava em namorar. Só indo a reunião de oração, buscando a Deus, vigília. Caramba. Buscando Quem a Deus. apostou no teu fracasso, perdeu. Perdeu. Andréia, você falou na hora que você estava conversando aqui, abrindo seu coração, Sim. que alguém pregou Jesus para sua Avó. avó. Uma vizinha dela. É uma vizinha dela. É isso.
Eu queria fazer uma pergunta a vocês dois. Antigamente isso era muito próprio, as pessoas compartilhavam Jesus. Isso hoje em dia parece que não está muito em uso, né? As pessoas deixaram de compartilhar Jesus e eu acho que isso é uma falha federal. As igrejas ficam escondidas dentro de quatro paredes e a responsabilidade de pregar o evangelho, de fazer apelo, de levar as pessoas a Cristo fica mais a cargo do pastor do que com a membresia da igreja. Eu acho que o evangelismo pessoal é mais eficaz. Na minha época, quando eu era criança, era muito comum, na época eu sou mais ou menos, eu não sei quantos anos você tem, pastor, mas a gente deve ter aí, eu devo ter um pouco mais, enfim. 56. Você está com Vou fazer 56, então eu sou 8 anos mais velho que o irmão. Mas o irmão é da mesma geração, da mesma década, vamos dizer assim. Né? Eu sou de 60. Vocês estão perto. 68. 68. Então, com certeza você teve uma infância e uma adolescência, e você, muito mais do que ele, porque você se converteu bem antes, bem né? novinho. Não é? De ter esse compartilhar, essa orientação, essa vontade de se falar de Jesus através do evangelismo pessoal. O que aconteceu que isso acabou? É interessante. Não falei, 6 anos, a família em frente me convidou para a igreja. Eu fui. Depois, com 11, 12, a família Batista me levava. Mesmo eles sabendo que eu saía para beber, que eu jogava sinuca, que eu fazia tudo, eles me levavam para EBD, me convidavam muitas vezes. Não desistiram de você? Não, durante a semana, hoje vai ter culto na casa. E, às vezes casas simples. Esse pessoal ainda vive? Vive. É que minha mãe vendeu a casa, minha mãe faleceu, mas a casa foi vendida, então eu perdi o contato lá do bairro. Mas eles, sei que eles são crentes, que eu saiba, nenhum faleceu. Eles Eram sabem que 3 você é um irmãos. pastor hoje? Sabe. Eles são da Igreja Batista até hoje. E o que é interessante, a gente ia andando pela rua, eles cantando com violão, o pessoal da igreja. Com 16 foi a irmã de um amigo que chegou e ficou, me convidava sempre, vai lá. E Por que a igreja perdeu esse... Pois é, o pastor Jeremias do Couto, lá na igreja de Campo Grande, Maranata de Campo Grande, Sim. Eu me lembro que ele foi dar uma palestra sobre EBD, que ele era o líder, né, da Assembleia de Deus de EBD, acho que ele ia dar uma palestra. E eu me lembro da pergunta dele. Ele falou assim, quem aqui aceitou Jesus através de um programa de televisão? Ninguém levantou a mão. E a igreja, Campo Grande é uma igreja cheia, uma igreja que estava lotada. Depois, quem aqui aceitou Jesus por causa de uma pregação no rádio? Aí uns 2 ou 3. Quando ele perguntou, quem aqui aceitou Jesus porque seu vizinho, seu parente, convidou e trouxe você à igreja? Olha, a igreja em peso levantou a mão. Verdade. Então, o evangelismo, esse evangelismo pessoal, eu falo sempre na igreja, é o que é mais eficaz. É a grande estratégia, né? Porque a pessoa te conhece e tal, joga bola contigo, é teu vizinho, as crianças brincam junto, aí a pessoa está com um problema no casamento, não sei o quê. Vamos lá na igreja, hoje é culto, hoje tem um culto temático, culto da família, vamos não sei o quê. E você levar a pessoa. É triste que você repara que quase nunca, quando você vai lá, poucas vezes alguém levou a pessoa. É a pessoa que passando entrou na igreja. A maioria das vezes os crentes hoje não convida os vizinhos para ir à igreja. E fora o evangelismo ao ar livre, essas coisas que já é mais incomum. Na nossa época, domingo a gente provavelmente ia evangelizar na rua, vizinhança, a gente fazia ar livre, sexta-feira à noite, sábado, não é isso? Hoje em dia isso já está meio em desuso. Quase não se faz um evangelismo nesses locais assim de passagem. Mas esse pessoal que eu acho que para mim ainda é o mais eficaz. O teu vizinho, você, vamos lá na igreja, aí tem briga na família, pancadaria, convida, vai lá. A pessoa não foi uma vez, não foi 2 vezes, não foi 5 vezes, mas um dia o coração está quebrantado. E Jesus só precisa de uma brecha. É o Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Pastor Rômulo estava aqui outro dia na mesa, e os pais dele, por exemplo, né, se converteram e levaram toda a família à conversão pelo convite, pela insistência do vizinho, que era os pais das Zazá, que faziam o culto, e que insistiam, e eles disseram aqui, inclusive,
a mãe dizia assim, hoje não, a gente não pode, dava uma desculpa. Dava sempre uma desculpa, né? E um dia parece que eles combinaram lá, diziam assim, nós vamos e nunca mais vão nos convidar, mas vamos. Só que quando eles foram, Jesus, cravo. Alcançou. Só uma precisa, é Verdade. só uma brecha que a pessoa dá. É por isso que eu creio que o poder, Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus. Nosso trabalho é só convidar. Entendeu? Não se preocupa quem vai pregar, quem vai cantar, não se preocupa com nada disso. Não. Porque quem está mais interessado naquela alma é o Espírito Santo. E ele vai trabalhar. Nossa função é só fazer o indivíduo chegar no local que tem a reunião. Pode ser na sua casa lá, a família está reunida fazendo um culto. Mas principalmente na igreja. Porque na igreja você tem ali todos os talentos praticamente reunidos. Então, Deus vai falar através do louvor. Eu me converti através de um hino. Vai falar através de um testemunho. Lembra do hino, pastor? Lembro. Qual hino? Mãos ensanguentadas de Jesus. Vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Não tinha que ser outra, né? Foi a minha oração. Vem tocar em mim. Se me tocasse. Que coisa linda. Mas eu acho que realmente nós ficamos numa ciranda de vida corrida e eu acho que a gente está perdendo um pouco disso, de olhar e pensar naquela pessoa. Leva lá na igreja. Não se preocupa com grande pregação, não. Se preocupa em convidar. Vamos lá no culto. Hoje as pessoas têm essa preocupação, né? Como é que vai ser o culto, quem vai estar dirigindo, quem vai estar pregando. Isso. Eles Será acham que a mensagem vai ser boa? Vai ser boa. E eu já tive experiência nessa área, irmão, porque às vezes você não fala nem fala para pecador. Você está pregando para crente. E tem o pecador, a gente faz o apelo, levanta a mão, 3, 4 lá. E a mensagem não era uma mensagem, vamos dizer assim, evangelística, né? Você fala de Jesus, mas era uma mensagem para a igreja. E Jesus, o Espírito Santo trabalha naquela mensagem, as pessoas se convertem a Deus. É interessante. Tinha um amigo meu que trabalhava numa multinacional e convidou muitas vezes o diretor da empresa, que era um judeu. E então nunca aceitava, resistente àquela coisa toda. E aí ele convidou num culto jovem, que era um sábado. Nesse culto, ele aceitou. Lá na recepção, ele falou, trouxe o meu amigo, aquela coisa, o diretor lá, ele veio hoje, rapaz, aquela coisa toda, vamos ficar em oração para Deus falar com ele. Nesse dia, o pregador era um pastor humilde da Vila Kennedy. O homem usava terno, o paletó era xadrez e a calça era listrada. Você lembra de calça antiga listrada e paletó xadrez? Tudo a ver. Não combinava nada. O homem assassinava o português. E eu sou sincero, eu estava lá, meu Deus, mas logo hoje que esse homem veio aqui, Senhor, pensando, poxa, mas esse homem não é possível. O homem assassinando o português, aquela coisa toda. Apelo, o homem foi à frente aceitar Jesus. Meu Deus. Como é que foi isso? Não é a capacidade do interlocutor, né? Eu fiquei... É o poder da palavra que está sendo Eu aprendi dita, né? uma coisa na minha caminhada. Deus não precisa de nós. Ele nos dá a oportunidade de colocar o nosso nome naquilo que ele vai fazer. Moisés nunca tinha poder para abrir Mar Vermelho. Mas Deus colocou o nome de Moisés junto. Isaías não tinha como saber o futuro. Mas quando Jesus diz Isaías, Deus deu a oportunidade a Isaías de colocar o nome dele naquilo que ele falaria. Quando a gente expulsa um demônio, alguma coisa, Deus nos dá a oportunidade de colocar o nosso nome. Aquela pessoa, muito obrigado, o pastor Ari orou por mim, ele pregou naquele dia, mas na verdade foi a oportunidade de Deus pegar o nosso nome, porque o único que fala o coração é Jesus, é o Espírito Santo. É verdade. Ninguém vem para Deus se o próprio Deus não tocar, não abrir. Então, Deus, na verdade, ele tem o poder de fazer e nos deu a oportunidade de colocar o nosso nome naquilo que ele vai fazer. A gente só precisa se deixar ser um instrumento na mão de Deus. Quando você conheceu o pastor, você ia falar alguma coisa? Eu ia só comentar em cima disso. Aí a gente vai para quando conheceu. Que a gente já meio que até falou sobre isso em outra conversa, que parece que a gente está vivendo num momento de impessoalidade, né? Que a gente está respeitando muito, muito, muito o outro, o espaço do outro. A gente não pode invadir o espaço do outro, a gente não pode falar com o outro porque ele pode ficar ofendido, ele é de outra religião, e aí se eu pregar para ele, eu posso estar, sei lá, ser até acusado de intolerância religiosa, que é uma palavra que tem sido muito dita hoje em dia.
mas que ela é muito praticada contra a gente, né? Contra cristão, né? Todo mundo é muito intolerante contra cristão, né? Mas e aí a gente fica nesse respeito louco, né? De tipo, porque assim, o pregador, quem tá evangelizando, eu acho que ele tem que se dar ao luxo de ser incômodo. Tem jeito. Em algum momento. Né? Assim como um rapaz que se interessou por uma menina e ele vai lá falar, poxa, qual é seu nome? Ele tá correndo um risco de estar sendo incômodo. Sim. Né? Dela virar e falar, olha, eu não quero papo com você. Mas isso faz parte de uma iniciativa de flerte, vamos dizer assim. Então, nessas ocasiões, existe a questão do incômodo, de você estar sendo desconfortável de certa forma, mas pregar a palavra de Deus é isso. Sim. Até porque se o Senhor não tocar naquela pessoa, você pode falar com ela 3 dias, 4 dias, um mês inteiro. Ela simplesmente necessita do toque de Deus para poder abrir o coração para Jesus entrar. Ou seja, é o interlocutor, você é apenas o instrumento de Deus e a responsabilidade também não é sua. Prega. O resultado não depende de você. Não tem Você jeito. vai trabalhar com barulho com aquela pessoa, tal, passando, fiz um ar livre, o barulho está me incomodando. Mas de repente, alguns vai ser aquela pregação na praça, que para alguns é um incômodo horrível, ela vai parar, eu ia me matar hoje. E aí ela para. É que as pessoas, né, não divulgam isso. Mas quando você vai ouvir o testemunho de várias pessoas que iam tirar sua vida, e foi num ar livre, foi numa pessoa incomodando, não, vamos lá na igreja hoje, Deus não vai deixar isso acontecer, e a pessoa vem e Deus transforma. A minha conselheira, que foi uma pessoa que me ajudou muito, já partiu para o Senhor, essa é uma portuguesa, ela estava indo se matar. E ela passou em frente à igreja metodista do Catete. E aí estava cantando o hino 15 na harpa, não sei no inário da metodista qual é, mas ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Ela entrou, entregou a vida para Jesus. Depois, numa reunião de oração, numa Assembleia de Deus, Deus batizou ela no Espírito Santo, porque no metodismo ela nem acreditava que os dons aconteciam. Ela foi batizada no Espírito Santo e aquela pessoa que ia tirar a sua vida, quantas pessoas eu vi Jesus usar essa mulher para libertar do inimigo, de curas. E curas. Uma vez nós estávamos orando na casa dela, a gente fazia uma mini vigília toda sexta-feira, e estávamos lá e ela parou a reunião, olha, o Espírito Santo me revelou que o Antônio Carlos, o presbítero Antônio Carlos, está infartando, mas Deus está fazendo a obra, ele não vai morrer, mas a esposa dele vai ligar para a gente agora. Aí paramos, toca o telefone. Ela atende. Oi, irmã, fica tranquila. Deus já tinha falado comigo o que estava acontecendo, mas Deus já deu vitória. E pode ficar tranquila, ele não vai morrer, não. Deus já falou aqui e Deus me falou que a senhora ia ligar. Está vivo até hoje, quase 90 anos, presbítero Antônio Carlos, pai do Onésimo. Quando você o conheceu, lógico, vocês eram jovens, mas ele já estava assim, com esse desenvolvimento dentro da igreja. Como é que foi esse encontro? Ele ainda era cabeludão? Não. Mas ainda tinha cabelo. Vou contar um pouquinho assim da minha história, né? Eu tinha um sonho de fazer faculdade, mas minha família é muito humilde, não tinha condições. Naquela época, a minha única opção era a escola pública, universidade pública. E na minha família ninguém tinha ainda feito faculdade, e eu tinha esse sonho. E aí eu fiz a inscrição para rural, né? Prestei o vestibular, que naquela época não tinha cota, não tinha nada disso. Naquele mesmo Universidade lugar, no mesmo lugar. Seropédica. Pertinho. Era mais perto de Campo Grande. Mais perto. Isso. E é longe. Campo Grande é longe. Campo Grande é longe. É que Campo Grande é muito grande. Não, é porque Campo Grande tem lugares em Campo Grande que é longe de próprio Campo Grande. Sim. Não, é o maior bairro do Brasil. O maior bairro da América Latina. Da América Latina. Tem mais de 400 mil habitantes. É maior que 80% dos municípios do Brasil.
enorme. Campo Grande. É maior Muito que grande. Esse é centro. município, né? É, Tem pois tamanho que Pelo O tamanho. tamanho, né, cara? Eu já ia falar, é bairro. Mas tem em É muito 1971, se eu não me engano, Quiseram emancipar. tem um decreto, alguma coisa que saiu no município do Rio, que o Campo Grande é um bairro com status de município. Entendi. É o único bairro do Brasil que tem status de município, se eu não me engano. Vai lá, querido. Vai lá. Então, aí começar a contar sobre os milagres da nossa família, né? Eu ainda não casada, né? No caso. E aí eu tinha esse sonho de fazer faculdade, mas não tinha condições, mas aí Você queria fazer faculdade de quê? eu queria fazer biologia, ciências biológicas. Aí fiz a minha inscrição lá, prestei o concurso vestibular e abriram 40 vagas para ciências biológicas. E nesse ano só foram preenchidas 17 vagas. Só foram aprovados 17. Caramba. Eu fui a 17ª, né? Uau. Eu acho que Deus quis me mostrar ali que quando Ele quer fazer, Ele faz. Ele faz mesmo, né? Milagres. E aí eu comecei a fazer faculdade. E aí eu estava com vontade de visitar uma igreja diferente. Eu era da igreja batista tradicional. E quando o meu primo levava, quando eu era criança, na igreja metodista wesleyana, que é a igreja dele. E aí eu uma saudade daquela igreja, que era uma igreja avivada, e me deu saudade. Eu comecei a visitar com a minha irmã. Começamos lá visitar. E aí eu já comecei a conhecê-lo, né? Mas a gente não olhar se para mim, falava. conhecer, olhar para mim. Eu te A cruzado gente um não- olhar Eu nunca ali. tinha falado, você falado. A Ele gente era o não- mais alto da igreja. Ele era o mais alto. Era o mais bonito aos meus olhos. E aí a gente só se olhava, né? Mas não conversava. Eu acabava o culto, eu saía embora rápido. E quando eu estava um certo dia no ônibus voltando da faculdade, depois de uma aula de biologia parasitária, que eu ficava lá no microscópio, eu estava cansada, tinha perdido o ônibus, estava estressada. E aí, quem entra no meu ônibus, né? Esse jovem. O Tito Cujo. Aí foi a primeira vez que a gente conversou, né? E dali iniciamos um namoro, né? E não demorou muito tempo, a gente estava casado, né? E aí tivemos que fazer uma escolha. Eu era da Igreja Batista, tradicional, e ele era da Metodista Wesleyana, que era renovada. Verdade. E aí nós escolhemos ficar na Metodista Wesleyana, ficamos lá por 22 anos. 22 anos, né? Mas como é que foi sua vida na universidade? Você não foi tudo assim, tranquilo? Não, maravilhoso. Você passou desafios. Desafios Foi de luta. uma Luta, crente na faculdade de biologia. Né? E numa área que a maioria dos professores são ateus, né? A área da biologia na área- darwinista na até área de o ciência, fio do cabelo. as pessoas dificilmente são cristãos, né? E aí a gente tem que impor a nossa fé. Mas eu consegui, graças a Deus, levar aqueles 4 anos e meio. E para quem acha que a vida é difícil hoje, né? O meu sogro é um homem de Deus, ele é deficiente, não tem a perna, então ele sempre trabalhou 35 anos na Juerp e ele ganhava um salário mínimo pouquinho, e com 3 filhos. Isso, eu sou a E segunda filha. Ela é a segunda filha. E ele conseguiu dar estudo para os filhos, e na época era ou comia ou a passagem, né, André? Era muito complicado. Ela tinha o dinheiro, porque lá você tinha um eu tinha ônibus que arcar com intermunicipal. as despesas da... Sim, Aí o ela ia intermunicipal para é mais caro. Né? e lá você tem que andar tudo. Quem conhece a Rural, ela é um É prédio gigantesco, todo. né? Muito grande. Então ela tinha que andar aquilo tudo, e o dinheiro que tinha, não tinha isenção para aluno, era a passagem ou comer. E muitas vezes ela estudou com muita dificuldade. Essa foi uma das grandes dificuldades que você enfrentou Foi desafio. na universidade. Tinha umas influências, né, ruins, né? Que a gente Lá via tinha coisas ruins acontecendo, muitos usuários de drogas, né? Mas nada... O ambiente mesmo. acadêmico acaba tendo, né, um monte de jovens juntos. Sim, muitas festas. Mas a Rural tem uma fama. Eu sei, eu sei. Mas eu falo da universidade, eu acredito que tenha. Que queima uma erva legal, né? A Rural, o FRJ também, né? Tem bastante, o ERJ bastante também. Aí quando eu conheci, eu estava no último período. Já estava no Estava último. no último período. Já me Não lhe formando. atrapalhou. Não. Me ajudou. E eu estava indo para uma aula de piano. Olha, ele estava aprendendo música. Estava indo para aula de piano. Quando eu entrei, eu morava para o outro lado e eu estava indo para uma aula de piano. Trabalhava no Banco Brasil, de Campo Grande.
né? E estava indo para aula de piano, aí ficamos conversando, acabei perdendo a aula, né? Perdi a aula, ficamos conversando, saltamos, ficamos conversando. Sem querer perdeu a hora. Perdi a hora. E ele não sabe piano. Eu não sei piano. Até hoje não toca nada. E ela ainda debochava de mim que eu ia tocar o piano, eu tocava de memória a partitura, não tinha ouvido. Aí, às vezes, tananana, aí até hoje. Dava uma parada, né, pra tentar lembrar da próxima nota. E aí finalmente se casaram, né? Nos casamos Muito tempo de em namoro? 1993. 7 meses. 7 meses. Rapidinho. Porque eu quando saí, antigamente tinha aquela cabeça assim, né? Eu vou ficar maior, eu vou comprar uma casa, comprar um terreno. A gente tinha essa cabeça. Então, quando eu comecei a trabalhar no mercantil, quando eu saí para o Banco do Brasil, a indenização eu já peguei, comprei terreno, comecei a construir casa. Então, quando eu conheci a Andréia, eu já tinha minha casa própria. Inclusive, eu estava no ônibus que eu tinha vendido o carro para terminar a casa. Então, quando nós nos conhecemos, eu estava com 24 anos, você com 23. Né? Aí, em julho, eu fiz 25 e casamos em novembro. E aí, eu já tinha a casa pronta, começamos a namorar, e aí eu senti que era a pessoa certa para eu casar, ela a mesma coisa. O meu sogro, que é batistão, depois ele contou que ele estava lá no culto, e aí ele acabou o culto, quando ele levantou, que o batista tem o costume, né, de acabar o culto, eles fecham o olho, fecham os olhos e olham, sentadinho, e sai. Ninguém levanta e sai. Aí, quando ele fechou o olho, que ele levantou, ele ouviu uma voz no ouvido dele que diz assim: esse rapaz, que no domingo eu ia à casa, esse rapaz que vai conversar com a sua filha vai ser o marido dela. Mas não era ninguém falando, não era nenhum amigo seu. Não era nenhum abençoado. Mas o que eu quero, Era um anjo dando um spoiler Uma pra você. confirmação de Deus. Estou falando isso porque o crente tradicional, o pentecostal, Deus falou comigo, o tradicional não tem muito isso. Deus falou comigo, Deus falou. Mas ele conta isso até hoje, com Foi 87 uma experiência anos. interessante, Uma né? experiência. E foi mesmo. E nós tivemos confirmação, então casamos com 7 meses. E aí começou uma outra desafio saga, né, do nesse casamento, né? Porque vocês geraram filhos logo no primeiro ano? Isso. Passou um ano, um mês mais ou menos. Aí eu engravidei da Amanda. Da Amanda. Amanda. E a Amanda é uma bênção nas nossas vidas, né? Mas ela, com 2 anos de idade, ela recebeu o diagnóstico de leucemia. Meu Deus do céu. Leucemia. Caramba. E aí foi Ela a ficou primeira doente? neta. E aí vocês foram levar? Ela começou a não querer se alimentar, perder apetite, começou a cair muito, manchinhas roxas pela pele. E aí a gente foi fazer os exames necessários e aí acusou leucemia. É mesmo? E aí foi um período muito turbulento na nossa guerra. vida. Muito triste, né? Mas começamos Ela foi submetida a um tratamento? ao tratamento, né? Quimioterapia toda semana. Foi até aqui na Tijuca, no São Vicente de Paulo, esse hospital daqui. Uma criança com uma enfermidade dessa, a expectativa de vida, mesmo com tratamento, os médicos falaram alguma coisa para vocês sobre o perigo de vocês perderem a filha de vocês? Nós vimos no tratamento aqui, de vez em quando, um falecia. É mesmo? Mas nós tivemos primeiro, eu tive uma experiência com Deus. Quando a Amanda nasceu, ela fez 2 aninhos. E eu fui para uma reunião de oração. Até foi uma reunião de oração que eu estava orando a Deus sobre um assunto lá, um cargo que me deram na igreja. Eu não estava muito querendo o cargo. E aí, por isso, fui para a reunião de oração, dobramos o joelho lá juntos na casa de um amigo, tinha um morrinho atrás, e ele fez um lugar de oração, um jardim de oração, de vez em quando a gente orava lá. E eu fui mais com 2 amigos, estávamos orando. E aí, uma pessoa virou para mim e falou: olha, você vai passar uma luta muito grande esse ano, mas persevera que Deus vai te dar vitória. E aí, um mês depois, eu fui ser líder de jovens, preparei retiro, acabou o retiro de carnaval, preparei a cantata de Páscoa. No final de fevereiro, a Amanda começou a correr e cair. Aí, muito branquinha, corria, caía. Aí levamos o doutor Sebastião. Olha, não gostei, encaminhou para aqui, aí diagnosticou leucemia. Naquele dia, eu deixei a Andréia aqui na Tijuca e fui para casa. Mas passei na casa de um pastor amigo meu da Assembleia de Deus, que hoje está com 92, 93 anos.
E eu ia para casa só voltar no dia seguinte, com a roupa, com tudo. E eu falei, então eu passei na casa dele, cheguei para ele e falei assim, olha, se vim do hospital agora, o médico diagnosticou, que confirmou que é leucemia, amanhã eu vou ter que voltar. Ele falou assim, olha, eu estou indo para a casa da minha cunhada lá no Jardim Paulista, a Neuza, e lá tem um trabalho de oração hoje. Vamos lá, você vai para casa, vamos lá comigo. Eu não conhecia ninguém, vamos. E fui para a casa da Neuza. Quando chegamos à casa da Neuza, estava lá lotada a casa, reunião de oração, e ela não me conhecia, eu nem a conhecia, eu estava do lado de fora, e ela saiu lá da frente e veio falar comigo. Parou na minha frente e disse assim, quanto à tua filha, não se preocupe. Ela está nas minhas mãos. Deus dizendo. Aí saí dali convicto que Deus ia cuidar de todo o processo. E aí fomos à luta. Fizemos tudo que os médicos mandaram, o tratamento. Mas assim, ela ficou mais ou menos um mês primeiro no hospital. 2 meses. 2 meses. 2 meses direto. Assim que nós voltamos, com todos os cuidados, tinha um culto numa igreja conhecida nossa, e aí nós decidimos ir, que iam orar. Nessa oração ela foi também? Fomos. Nesse dia nós fomos. E com todos os cuidados nós fomos. Mas quando foram orar no final, né, pelos enfermos, nós levamos ela. Foi interessante que oraram. Quando nós saímos rapidinho para ir embora, vi uma menina de uns 8 anos correndo atrás da gente. E correu para o moço. E eu falei, oi, o que houve, querida? Ela falou, eu não sei o que é, mas quando oravam pela sua filha, eu vi um sangue que vinha do céu, passava dentro dela, ia para o céu, volta. O que é de 8 anos? Não sabe o que é leucemia. Transfusão de sangue. Que isso? E aí, só que no processo de tratamento de câncer, a Amanda respondeu, nunca mais, dava sempre como não tendo mais nada. Aí ficou os 3 anos, o médico demora 8 anos, mais 5 anos para dar o diagnóstico que ela está totalmente curada. Totalmente. E nós cumprimos tudo. Nós ficamos 3 anos indo lá, cada vez mais espaçado, e também os 5 anos de acompanhamento. Todo ano levava para o exame. Graças a Deus, ela hoje está com 29 anos e temos a nossa netinha. Isso. Mas Deus falou, antes de acontecer, falou no meio do processo, que diagnosticou, e depois que ele daria vitória. Qual era o seu sentimento? Você com a sua filha de 2 anos, você mãe, cheia de Na sonhos, hora expectativas. É um baque, né? Mas eu confiei em Deus. Você confiou em Deus? Confiei em Deus. Desde o início, sabia que Deus estava ali conosco, nos direcionando em tudo. Existem tantas mães hoje, inclusive é possível que algumas delas estejam nos assistindo, que estão com filhos hospitalizados, doentes, em casa. Sim. E crer no Senhor Jesus Cristo ainda continua sendo a melhor... a opção. A melhor opção para aquele que anda com Deus. Isso. Nós tem que ter fé em Deus, que Deus vai agir ao nosso favor e vai nos sustentar durante esse período. A nossa história dos filhos, cada um, Deus curou de uma maneira. Porque vocês tiveram mais 2 depois da Amanda. Mais 2 depois. E nesse período... Amanda não teve sequelas nenhuma dessa enfermidade? Graças a Deus, não. Sadia, totalmente sadia. Total. Graças a Deus. Ela vai fazer 30 anos esse ano. Amém. Nossa. Glória a Deus. Aí, nesse período de ainda em tratamento, né, eu precisava de ajuda da minha família, né, porque volta e meia eu tinha que ir para o hospital, eu estava trabalhando ainda, aí de início eu entrei de licença médica, mas depois voltei a trabalhar e ficou aquela loucura, né? Ela não podia ter uma febre, que a gente tinha que correr com ela para o hospital para avaliar qual é o motivo da febre. E toda semana o tratamento, a quimioterapia, né? Ficou carequinha, aquele procedimento todo que acontece. E aí precisava de uma casa perto da minha mãe, dos meus pais, né? Para ter essa ajuda. Aí aconteceu mais um milagre de Deus da gente conseguir uma casa. Você quer contar como é que foi? Vou contar. Aquela gente sabe os detalhes, assim. Eu morava... A minha casa era uma casa que eu construí, né? Solteiro ainda, pequena, em Vasconcelos. E aí, quando aconteceu isso, nós oramos. Olha, a gente tem que ficar mais perto da tua mãe, tal, para, às vezes, ajudar a gente. Né? E aí, meu sogro pegou e falou, olha, o vizinho tá vendendo essa casa aqui ao lado. Fui lá, não tinha um tostão, né? Aí eu fui lá perguntar, né? Falei, seu Rinaldo, tudo bem?
eu soube que o senhor está vendendo. Ele falou, mas já vendi. Vendi para um oficial do bombeiro e agora já está vendido. Então tá, eu queria só saber quanto é que o senhor queria, tal, não sei o quê. Tá bom, fui para casa. Dia seguinte, recebi o recado que o moço lá queria conversar comigo. Aí eu fui. Aí ele chegou lá, falou assim, olha, a casa é sua. Ué. Aí eu falei, seu Ronaldo, eu só vim perguntar, eu nem tenho dinheiro, eu vim perguntar. Pois é, mas essa noite Deus falou comigo que a casa seria sua. Eita ferro. E eu já desfiz o negócio lá. Caramba. Já desfiz. Mas ele falou, Deus, esse vizinho era evangélico? Ele era evangélico. Mas não, eu acho que ele frequentava. Mas não, acho que não era pelo convertido, assim, que eu me lembro, né? Vou falar, mas eu não me lembro se ele era convertido. Mas ele disse que de madrugada Deus falou com ele que a casa seria minha. Aí ele chegou, me falou isso. Eu falei, eu podia sacar, tinha 9 mil de fundo de garantia. O meu carro era um Escort Hobby, 9 mil. A casa valia 48 mil, restava 30 mil. Falei, agora? Aí eu falei, mas eu te dou um mês para você me dar o dinheiro. Aí eu comecei a pensar, né? Eu trabalhava no Banco Brasil, falei, como é que eu vou fazer? Mas eu consegui os 18 mil e a minha casa valia 20 mil à época. Aí tinha uma reunião de oração na casa dessa irmã que me ganhou para Cristo, me convidou. Cheguei lá quarta-feira, oramos. Quando acabou, eu falei para eles, olha, eu preciso vender minha casa por 30 mil, mas ela vale no máximo 20. Aí oramos. Oramos, Senhor. Precisamos vender por 30. No dia seguinte, eu saio. Tá Deus nas enrascadas. Caraca. Eu saio. Senhor, me arruma um doido pra comprar uma casa que vale 20 por 30. Rapaz, é loucura. Eu saio. A minha tia morava na outra esquina e já tinha, no terreno da minha tia, tinha 3 casas. A casa grande, a casa que tinha sido Dona Alcides, a sogra dela, que já tinha falecido, e tinha a casa em cima. A gente não precisava de casa, né? E aí eu saio, eu nem sei como ela soube que eu estava vendendo, que acho que a Andrea também não falou. Não. Eu saí, minha tia está descendo a rua assim, andando, e falou assim, você está vendendo tua casa, né? Eu falei, tô. Aí ela falou assim, é minha. Eu falei, quanto é que você quer? Eu falei, tia, eu quero 30 mil. Ela falou, é minha, me dá 30 dias. Exatamente o prazo O cara te deu. que me deu, ela me pediu. E aí eu comprei a casa. Mas olha só, eu tinha comprado nessa casa, antigamente o telefone era muito caro, 6 mil reais. Era investimento. Quem tinha Era uma telefone, fortuna. Era caro. Você vê, a minha casa valia menos de 20 e o telefone era 6 mil. Para ter uma ideia, se uma casa hoje vale 300, o telefone era 100 mil. Aí, 6 mil naquela época. não, era muito muito dinheiro. dinheiro. Porque hoje a galera compra iPhone aí, paga 6 mil. Mas não não faz ideia do que é O salário 6 mínimo hoje é 1.400. Naquela época era R$70. Poucas pessoas tinham telefone, linha de telefone. Mas o que acontece? salário mínimo R$70, 6 mil era muito dinheiro. 70 reais salário mínimo mensal, né? Mas eu peguei o classificado e tinha lá linha compartilhada, não sei o que, à venda. Uma linha telefônica. Acho que era R$30, R$20. Falei, linha compartilhada funciona como telefone, eu vou comprar. E comprei, uns meses antes da minha filha ficar doente e desse processo da casa. Quando aconteceu, eu fiquei sem carro, mas eu precisava de carro, levar minha filha para o hospital, eu não tinha de onde tirar dinheiro. Aí eu falei trabalhava no Banco Brasil e o Fernando Henrique já tinha anunciado que a partir de junho a linha telefônica ia valer R$100. Você compraria uma linha nova por R$100. E eu peguei e falei, eu tenho que vender essa linha. Foi o processo de privatização Isso. Então eu falei, eu tenho que comprar, vender agora. Mas como eu vender, fui para o Banco Brasil. Fui ao Banco Brasil trabalhar, encontrei com um colega e gerente. Eu falei assim, fulano, se você souber quem quer comprar uma linha telefônica, você fala comigo. Aí ele falou assim, quanto é que você quer na tua linha? E eu conhecia ele, conhecia a casa dele. Ele já tinha linha telefônica, era solteiro, ele não tinha por que querer a linha telefônica, até porque ele sabia que 2 meses depois a linha seria R$100. Aí eu falei para ele, Gleibson, eu quero 5 mil na minha linha. Ele falou, é minha. Eu falei, ele era brincalhão, né? Eu falei assim, Gleibson, para de brincadeira, porque eu sei que
você não vai comprar. Não, você não entendeu. Aí ele foi lá, sacou o dinheiro e me deu. É minha. O cara tá maluco mesmo. Aí, olha o que aconteceu. Eu fui trabalhar, eu trabalhava na Embrapa, nas Américas, tem a Embrapa, Marambaia, eu trabalhei nesses postos. Eu passava na agência e pegava uma loja. E aí teve a conferência. Uma vez por mês, um gerente ia lá, fazia a conferência. Era caixa, era tudo lá, era um funcionário. Quando eu cheguei, de manhã, eu passei nas agências de carro e vi um Gol prata a álcool por 7 mil. Eu achei bonitinho, mas falei, não tenho, só tenho 5 mil. Bolinha, aquele Gol? É quadradinho. Não, o quadradinho. Foi antes do Bolinha. Ah. Era um Gol 91. Engraçado que Aquele Gol era maneirão. o único carro que chamou a minha atenção era um Aquele Gol Gol era 91 maneiro, tá. e tal. Só não gostei de ser a álcool, porque carro a álcool naquela época demorava a pegar. Eu peguei e fui para o trabalho. Quando o Sérgio Messias, o gerente, chegou lá, e quando ele conferiu e saiu, eu falei assim, Messias, se você souber de alguém que está vendendo um carro, eu estou querendo comprar. Aí ele falou, parou, ficou olhando assim para mim. Falou assim, aí eu falei com a minha esposa hoje que eu ia vender. Ele tinha um Gol prata igualzinho, mesmo ano, 91, só que a gasolina. Então Que era o que você queria, né? e valia R$1.000 a mais, porque a gasolina era uns R$1.000 mais caro. Eu tinha visto a álcool. Aí eu falei assim para ele, olha, Sérgio, para mim não dá não, eu só tenho 5 mil. Mas se você souber de algum outro carro, fala para mim. Ele falou, tá bom. No dia seguinte, eu vou trabalhar, passar de novo na agência. Aí ele vira para mim e fala assim, Ayrton, o carro é seu. Vou fechar os 5 mil. Caraca, uma sequência de doido fazendo negócio contigo. Né? O primeiro você fica, coincidência. O segundo tu fala, 3? Não é E o possível. telefone que eu comprei assim do nada, na trilha, tal, virou os 5 mil, que foi exatamente o carro que eu tive para levar minha filha para o hospital. Caramba, Para cara. poder fazer o tratamento. Isso. Que coisa. Um quebra-cabeça que Servir a é Deus, difícil de fazer. Não, é que Deus tem essas pessoas para nos abençoar. Exato. Eu não acredito que Deus... Não que dá Deus... pra ser coincidência, é isso que eu tô querendo Não, dizer. Deus toca nas pessoas. E as pessoas, com o coração tocado, eles querem ajudar, querem isso. abençoar. Isso. Entendeu? Eu vejo dessa forma. Caramba. É Mas não cuidado foi de o Deus. primeiro, né? Aí veio o segundo Não, filho. Aí passou mais uns 4 anos, veio o meu segundo filho, o André Felipe. E aí o André Felipe, quando nasceu, faltou oxigenação no cérebro. Meu Deus. E a gente sabe, quando falta oxigenação no cérebro, a criança vai ter algum problema Nossa, neurológico. sequela. Uma sequela. Mas essa Vai faltou ter um oxigenação atraso. por quê? Ele enforcou? Na O que hora, aconteceu? não, na hora do nascimento... Entrou em sofrimento? Não. Foi no período certinho, tudo certo. Mas Aí foi cesárea. ele também. foi cesárea, foi a única criança que nasceu nesse período, né? Aí, Menino, o único menino. menino, é. E aí minha irmã estava no elevador quando a enfermeira falou, nasceu uma criança com problema hoje e tal. Ela, mas só teve o meu sobrinho que nasceu nesse dia. Aí ela, né? Minha irmã enfermeira ficou já temerosa, né? E aí o médico falou que ele teria algum atraso, alguma coisa que encaminhar para um tratamento no futuro, no fundão e tal. E a gente foi acompanhando ele, né? Ele não falava, ele apontava, quando queria alguma coisa ele apontava. Os anos foram passando, né? E quando eu engravidei de novo da minha terceira filha, e aí ele estava com 3 anos quando ela nasceu. Aí ela nasceu, e foi tudo bem no parto e tal, só que a Ana Beatriz também nasceu vou contar depois. Aí quando ela nasceu, no corredor do hospital, eu estava lá dentro, eu escutei ele gritando. Mas o médico falou pra gente que ele teria esse problema. Nós procuramos de novo, porque ele não falava, com 2 anos e pouco. Aí ele falou assim, eu vi que ele teria um problema neurológico. Isso. Eu vou encaminhar ele pro fundão, que lá é que faz esse tratamento, mas vocês têm que estar cientes que vocês vão ter uma criança de cuidados especiais a vida toda. Que a gente não usa mais o termo que usava antigamente, Sim. entendeu? Então, e vocês, infelizmente, vocês vão ter que estar cientes disso. Que seu filho Aí, será... A rotina da especial. família mudou Você- pra sempre. Aí quando a Ana Beatriz nasceu,
eu escutei lá de dentro uma criança gritando: minha irmã nasceu, minha irmã nasceu. Que isso, não. Ele falou no dia que Saiu que correndo nasceu. pelo Mas não hospital falou quando papai e mostraram mamãe, ela. Ele não corria. Mostraram ela no vidro, né, pra quando ele. vieram com a Ana Beatriz e colocaram de frente para mim. Por causa Ele desse viu a problema, ele não criança. andava, Não, Ele andar andava, ele Mas andava. não Devagarzinho. era agitado, não falava. não falava. Ele veio comigo, eu de mãozinha dada, ele veio comigo, paramos. Quando mostrou a Ana Beatriz, ele largou minha mão Foi no vidro. e aí saiu correndo, que ele não fazia, e gritando: nasceu minha irmã, nasceu minha irmã, nasceu minha irmã, nasceu Uau. minha irmã. Ela lá dentro ouviu, Eu ouvi, você me disse. Conheceu a falando. voz dele. e lá de casa, assim que ele começou a falar, ele aprendeu a ler e escrever. Foi tudo muito rápido. Muito Com rápido. 5 anos já estava alfabetizado, com 15 anos acabou o ensino médio, fez faculdade de O Direito. que seria 15 anos. um atraso devido a problemas, na verdade, foi o contrário. Naquele dia virou a chave. O fato, quando mostrou, ele que não parava, não sabia ler, não sabia nada, ele virou a chave, ele começou a falar, logo em seguida aprendeu a ler e escrever, logo entrou para o colégio, logo adiantou, com 15 anos já terminou, e hoje é advogado, passou na prova do AB, fala inglês fluentemente. E Uau, 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 uau. Que Glória a milagre. O milagre do nascimento, né? Porque toda criança que nasce já é um milagre, é uma alegria muito grande, e o milagre Sim. da Foi. Aí cura junto. Deus curou a Amanda usando os médicos, né, através do tratamento, sustentando nossa família. Ele foi assim uma cura. Mas ele foi um milagre. Foi uma coisa. Intervenção de Deus. Intervenção foi. de Deus. Sem aviso também, né? Sem aviso, sem... Porque nós já tínhamos combinado assim que nascer a Esperava Ana Beatriz, a Beatriz nascer para aí começar nós o começamos tratamento. o tratamento no fundão. Nós já tínhamos combinado. Tava Nasceu tudo a Ana Beatriz, certinho, porque já. não tinha como ela grávida para nascer e a gente ir no fundão. Então vamos esperar um pouquinho, já que é um problema irreversível, como o médico falou. Não, Não faz diferença a gente esperar alguns meses e começar. não. E aí assim nós fizemos. Eu não posso nem dizer que eu estava cheio de fé. A gente orava. E o que os Mas médicos estava falavam, vivendo a vida. vivendo a É vida. isso. Mas a menina que nasceu também nasceu com a dificuldade. Isso. Aí quando ela nasceu com caroço na cabeça. Aí o médico logo falou que teria que esperar um pouco para ver o desenvolvimento. Falou: esse caroço não vai sumir. Mas vamos acompanhar, porque esperar até um ano para fazer uma biópsia, para ver o que vai fazer, o que é, e aguardar. E aí a gente entregou na mão de Deus, começamos a orar, né? E esperando o que Deus ia fazer. Aí, num determinado dia, ela tinha ficado com a minha mãe quando a gente foi trabalhar, né? Minha mãe me ajudou bastante, cuidando dela. E aí, quando a gente chegou em casa, a minha mãe falou: bota a mão no caroço aí da Ana Beatriz. Aí nós colocamos a mão no caroço, o caroço havia sumido. Mas o que aconteceu, mãe? Ele perguntou também: dona Clélia, o que aconteceu? Estava um pregador aí na televisão falando que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Coloque a mão aí na enfermidade que Jesus vai curar agora. E assim ela fez. E o caroço sumiu. Não tem caroço nenhum até hoje. Orou com fé. Orou com fé. A receita bíblica básica. E antes de sair de casa, nós tínhamos conversado, que eu estava indo para o Banco do Brasil. Que a gente ia começar o tratamento. Já tinha feito um André, ano. fez um ano, agora vamos ter que ver a biópsia. E aí conversamos de manhã. E fui trabalhar. Eu trabalhava no Banco do Brasil. Deixamos, ela foi para dar aula lá no colégio. E quando nós voltamos, e ela falou isso. Revelou e esse a criança episódio. falou: bota a mão. Ela colocou a mão. Orou. Quando acabou a oração, não tinha mais nada. Não tinha mais caroço. Então foram 3 curas de maneiras diferentes que Deus agiu, né? Exatamente. Uau. Primeiro a Amanda foi Glória através a do Deus, tratamento, os médicos, né? Deus agiu ali daquela forma. O meu filho foi há O André. 3 anos, né? Deus curou assim de forma instantânea. E a Ana Beatriz teve um processo de 1 ano que também Quantos foi... anos ela tinha quando foi curada? Ela tinha Tinha um aninho. Um Um aninho. Foi ano, exatamente na hora um que ia ano. começar o É, Ela quando está ia com começar o 22 tratamento. agora. Tem 22 agora, 22 de junho. Deus de milagres, caminho no deserto. É. Isso é quem tu és. Nós somos uma família que nunca pode falar que Deus não faz milagres. Isso não Deus mudou, que Só se eu fosse louca para Deus falar mudou, isso. pastor. André, Deus Não, mudou. Deus é o mesmo. Não. Ele continua continua o fazendo. mesmo, fazendo Continua fazendo. milagres. Eu As creio. pessoas têm que fazer o quê, pastor? Para
para receber esses milagres. Se achegar Porque a a impressão Deus. que a gente tem é que essas coisas são coisas lá da época de Jesus. Você está falando de uma história que é de outro dia. É real. De 15, 20 anos atrás. Entendeu? É Deus fazendo milagre na sua casa em Campo Grande, em Big Field. Olha, nós temos várias histórias para contar de família, coisas que aconteceram. Mas há 3 anos atrás, mais ou menos, eu estava na casa do Lúcio, Diácono Lúcio, Isso. os jovens lá brincando de vôlei e tal. Eu estava lá e eu olhei, eu estava cheio de placa roxa pelo corpo. E não era do vôlei. Eram placas assim, espalhadas pelo corpo. Mas o que é isso e tal? No dia seguinte, eu fui visitar um amigo lá em Angra dos Reis. E esse amigo falou, estou indo para a consagração ali na igreja. A irmã Baiana hoje dirige a consagração na subida do morro. Vamos lá, depois a gente almoça aqui em casa. Aí eu peguei e foi. Quando eu entrei, uma senhora estava dirigindo lá, essa tal irmã Baiana, quem é de Angra vai conhecer, uma senhora analfabeta. Uma coisa, a minha avó dela era analfabeta e evangelizava de porta em porta, e hoje você vai ao bairro de São Jorge, ali tem várias pessoas que se converteram através da avó dela, quando se converteu, que de porta em porta com a avó dela ia pregando o evangelho. O avô sabia ler, lia, E ela pregava pelo que ele lia, e as pessoas se convertiam. E hoje lá... Que legal. E Dona Santinha conhecida lá no bairro lá de São Jorge por essa... Mas aí essa irmã Baiana, eu estou falando porque ela também era analfabeta. Uma irmã Ela estava conduzindo a oração Estava da conduzindo a reunião. oração. Aí eu parei lá no último banco, ela olhou assim e falou, moço, você que entrou aí, Jesus me falou que você está com um problema no sangue, mas ele falou que vai te curar agora. Vem aqui à frente. Aí fui à frente. Ela orou, sumiu tudo. Sumiu tudo. Aí tudo bem. Ali almocei com esse amigo e tal. Fui embora. 15 dias depois, esse amigo me liga e diz assim, olha, eu quero te pedir perdão. Mas por quê? Porque a irmã Baiana depois mandou dizer para você que Jesus vai te aposentar. E que ele quer você mais dedicado na obra dele. E ela mandou te dizer, e eu esqueci. Agora que eu me lembrei de te falar isso. Tudo bem. Eu olhei assim, como é que eu vou aposentar? Aí eu fiquei pensando, não, o Fernando Henrique acabou com a provisão, a temporária, né? Acima de 30 anos. O Lula, a coisa no período dele lá, 60 anos. Eu agora estou com 55, já estou aposentado há 3 anos. Eu falei, como é que eu vou aposentar? Ainda falta um tempinho. Não tinha, não tem como aposentar. Eu vou ter que trabalhar pelo menos uns 10 anos ainda para aposentar. Mas a irmã falou que Jesus ia me aposentar. Rapaz, eu estou na igreja e aí falo com o irmão, um advogado, sobre a lei da visão monocular e tal. Eu tenho visão monocular desde criança. Tá, aposentadoria. Eu dei entrada no processo. O que é uma visão monocular? Só enxerga de uma vista. Desde criança eu sou cego da vista esquerda e fiz a cirurgia na vista direita. Mas cego mesmo? Você não enxerga nada? Enxergo 5%, no máximo mesmo? 10%. Tal. Vulto, né? Então, ele saiu. Eu fui perguntar, na verdade, eu nem lembrava da história da aposentadoria. Eu fui perguntar por causa de isenção de carro. Eu falei, eu posso comprar carro com isenção. Pegar um desconto. Aí, quando eu falei com o diácono Alain... CPD, como é que é? PCD. PCD. Quando eu fui falar com o diácono Alain, eu falei, eu acho que você pode aposentar. Eu falei, Aí de entrar no processo, contar o tempo. Aí falaram, a partir do dia 19 de agosto, o senhor está aposentado. E aposentei. Mais um milagre. E você continua com a mesma dificuldade? Continuo. Ele comprou o carro. Não, o carro eu não comprei. Não comprei o carro zero, né? O carro zero com PCD eu não comprei. Acabou não comprando? Acabei não comprando. Era mais para me informar, né? Tal, o que tinha de isenção. Mas eu estou falando porque a gente está falando do Deus lá de 2000 anos atrás. Eu vi muitas experiências com Deus. E a irmã lá simples, que não entende nada de tempo de aposentadoria, a irmã simples, analfabeta. E nem te conhecia. Você é uma irmã, uma advogada e tal. Onde você trabalha? Nada. Pastor,
Interessante, né? Como é que vocês têm uma trajetória na vida de vocês, né? E uma trajetória muito interessante, porque há várias intervenções de Deus através de uma fala de um profeta, de alguém que chegou, porque não importa se você quer dar o nome de profeta ou não, mas a Bíblia diz que quem é boca de Deus é profeta. Então, várias intervenções de Deus falando para vocês, orientando, dizendo o que vai acontecer, dando spoiler, inclusive, de processos. Adiantando, né? Curas divinas, milagres. Que fantástico, pastor, essa caminhada de você, essa jornada com Deus. Como é que você chega na Maranata, pastor? Porque vocês eram da presbiteriana, Metodista Wesleyana. Metodista Wesleyana. Wesleyana. Isso. Não é? Que é uma igreja pentecostal, uma igreja que dá, vamos dizer assim, vazão aos dons do Espírito. Sim. Como é que foi isso, pastor? Porque como é que você chega na Maranata? Em 2001, eu tirei férias e estava visitando, nós decidimos visitar algumas igrejas no mês de novembro. E quando fomos visitar a Maranata de Campo Grande, lá no Estado do Pré, nós fomos, e aí, na época, um diácono Silvio, ele falou, vocês não querem fazer o curso Casados para Sempre? Na nossa igreja não existia curso Casados para Sempre, não tinha nem a mínima ideia. Aí eu olhei para ela assim, não conheço esse curso não, vamos fazer. Então eram Deve ser 13, legal. 14... Pois é. Deve ser legal. Vamos. 13, 14 lições e você encontrava todo sábado, era sábado, né, André? É uma vez E por a semana. gente foi, aí começamos a conviver ali. Continuei lá na Metodista Wesleyana, eu era presbítero, pregava, dando aula, aquelas coisas todas. E aí desenvolvi também um relacionamento que sábado tinha uma reunião chamada MAB, Ministério Apologético. E eu, na Metodista Wesleyana, eu dava aula de seitas, heresias e tal. E aí eu passei alguns sábados ir lá para ver tudo e também aí dar noções de grego, essas coisas e tal. E criei um vínculo ali. Mas em 2007 é que nós decidimos definitivamente congregar na Maranata, 2007. E aí começamos, nossa filha Amanda tinha 13 12, anos. 13 anos. 13 anos. E a Foi a Maranata época de que eu Campo... conheci a Amanda. Pois que eu era adolescente, ela também. E a de Campo Grande tinha um trabalho espetacular com adolescentes. E o que me encantou, inclusive, na Maranata de Campo Grande, quando eu cheguei, eu vi adolescentes com 13, 14, dando aula de escatologia, Que legal. de salva. Foi a EBD. EBD encantou a EBD gente. de Campo Grande era assim, Encantador, eu nunca né? vi. Isso. Imagine uma igreja que quase 100% dos membros, uma igreja cheia, era aluno da EBD. É. O trabalho de adolescentes lá também. A frequência de EBD. A Maranata tem essa característica, né, de EBD. Algumas igrejas se destacam em outros departamentos, mas eu acho que a nossa igreja... Não, o interessante é que na nossa igreja, acho que Deus nos ajuda, porque nós vemos a EBD que, infelizmente, não é uma potência, deveria ser, em igrejas mais antigas e tradicionais, não é verdade, pastor? Tem igrejas que nem tem, né? EBD antigas. Que nem tem. E a nossa igreja, pelo menos desde que eu cheguei aqui, já há mais de 35 anos, cultural já. É a cultura, está estabelecida. EBD forte, É um pilar. culto isso é forte muito da bom. parte da manhã. Isso. O que geralmente nas igrejas históricas, os cultos mais fortes são noturnos, né? Os cultos da noite. E na Maranata essa sempre foi, desde a época que eu cheguei na Maranata, lá na década de 90, em 1990, eu já me surpreendi com isso, né? A Eu acho isso estrutura de muito- escola dominical e aquele culto pujante, né? Mas vai lá, pastor. Não, Continua. o IBM, Campo Grande já tinha o IBM, Instituto Bíblico. Legal. Mas realmente a EBD. E o Maranata tem uma coisa que eu gosto muito, que você, para liderar alguma coisa, participar de certas coisas, você tem que ser aluno da EBD. Porque o mínimo que se pressupõe de alguém que vai ser o exemplo, vai liderar algo, é que ele aprenda a palavra. O IBM é um instituto bíblico, de repente, que durante a semana as pessoas não... Mas domingo, a maioria absoluta pode frequentar a escola bíblica dominical. Então você tem que crescer na graça e no conhecimento. Então a EBD é uma escola, dizem, né, que é a maior escola do mundo.
Com certeza. Então, a EBD, na minha época, o pastor Ari pode também confirmar, antigamente você não dizia assim, eu vou estudar Bíblia em um seminário. Os seminários, você tinha que chegar... Deus falou comigo que você pastor, o pastor tinha que assinar alguma coisa para você ser indicado e aceito. Se você dissesse, não, é porque eu quero ser um bom professor de EBD, não, você tem chamado pastoral. Mas a Maranata, a EBD... Depois o Instituto Bíblico, que abriu um preparo para os professores, para tudo. Essa visão, não, você é jovem, você tem que aprender a Bíblia. Na EBD e no IBM. Sim. Você prega, você é o quê? Não sou membro da igreja. Faz o IBM. Vai aprender a palavra. A palavra de Deus não é só para quem quer liderar, é para todo crente. A maior parte dos alunos do IBM, eu estou cursando IBM agora lá em Jacarepaguá, né? A maior parte dos alunos não são líderes e eu nem acredito que eles tenham a ambição, a intenção de ser líder. Talvez, nem pastor, não tem, eu quero ser professor de EBD. Acho que eles não estão pensando nisso. É para ter conhecimento bíblico. Eles querem ter conhecimento bíblico. Essas coisas vão acontecendo naturalmente. Vão acontecendo, exato. Não é? Mas a Maranata tem essa característica boa. Isso é legal pra caramba. Tem cuidado com a família o conhecimento também. bíblico. Até a pastora Zenilda, que eu não convivi, né, assim, todo mundo conta que ela sempre falava, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. Era o slogan dela, era a slogan frase dela. Essa frase representava ela. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a palavra. Então, Mas vem cá, pastor, o senhor não veio assim porque quis. Deus vem falando na sua vida e para vir para Maranata, Deus não falou nada? Não, porque senão eu vou monopolizar contando as histórias. A Andréa fala pouco. Ele fala mais. Mas, na verdade, quando meus filhos estavam pequenos, a gente teve algumas preocupações. Uma delas que a gente queria, de repente, estar numa igreja que incentivasse conhecimento em criança, adolescente, mais focada. A igreja que eu era tinha suas virtudes, mas a gente tinha decidido em 2001 e a gente então eu conversei com ela, a Andréa já tinha saído da Batista, e então nós vamos congregar, vamos orar a Deus, congregar numa outra igreja e tal. Foi até o motivo que nós fomos visitar a igreja. Então aconteceu outro fato, pastor, é que nós fomos, na última semana, a Andréa em casa, eu encontrei com um amigo, hoje pastor da Assembleia de Deus, e esse amigo eu encontrei, e ele falou, você está fazendo o quê? Eu estou à toa, estou de férias, tal. Vamos numa reunião de oração ali na casa da irmã Gilda. Gilda, nem conheci tal da irmã Gilda. Eu estava à toa, falei, vamos lá. Aí fomos. Esses convites de reunião de oração tem sido constante de dar... Eu não posso negar que eu gosto de oração. Eu gosto de consagração, reunião de oração. Te convida para reunião de oração e alguma coisa acontece. E é bom não perder esses convites. E muitas vezes... O pessoal não vai na oração. Tá vendo? Aí. Essa é a dica, cara. O pessoal fica na oração. Vamos lá na consagração. O pessoal fica... Sabe que eu gosto de consagração, reunião de oração? Porque Deus sempre fala. Então, você está lá, um irmão dá um testemunho, de repente aquele irmãozinho simples, que nunca prega, porque ele não é o diácono, um pastor da igreja, mas vai aquele irmãozinho contar como Jesus salvou ele. Rapaz, isso me dá uma alegria. Entendeu? O testemunho de como Jesus curou o filho, como Jesus restaurou o casamento. E é nessas reuniões de oração que as oportunidades são dadas, que a gente chama de reunião de consagração, né? Sim. Aqui, irmão fulano, conta, dá uma palavra aqui. Então eu sempre gostei, desde novo convertido, porque eu ficava ouvindo os testemunhos. Mas aí eu fui lá, a irmã Gilda. Acabou a reunião de oração, vem esse amigo e fala assim, irmã Gilda. Ele não sabia que a gente tinha colocado no coração de procurar uma outra igreja, e aí ele falou, irmã Gilda, ora por esse meu amigo. Aí ela pegou, veio, começou a orar. Quando ela começou a orar, ela parou de orar. Virou para mim e falou assim, olha só, você na verdade, ele nem sabia, esse amigo, você decidiu sair da tua igreja, que você congrega, você é presbítero lá, você tem um casal de filhos, a Aninha nasceu em 2002, isso foi em 2001, é um casal de filhos e Deus falou que tem um propósito contigo na sua igreja que não é para você sair. Para você saber que é Deus falando, conta 30 dias e você vai receber uma promoção no teu trabalho. Eu fiquei chateado porque eu já tinha decidido sair.
entendeu? Por alguns motivos eu tinha decidido sair. Amo a igreja e tudo, mas eu lá quero bem, visito, revejo os irmãos, mas por algum motivo eu tinha decidido sair e ela estava resistente. Bom, aí 30 dias depois, eu fui para casa, fiz uma oração, falei, Senhor, eu não entendi, não vou sair, mas se for para sair, a Andréia vai querer sair, o Senhor vai dizer quando nós vamos sair e ela vai escolher a igreja que nós vamos. Passaram-se 6 anos, eu até esqueci disso. Estava lá na igreja, pregando, dando aula, que eu sempre fiz, cantando, né? Sempre gostei de louvar a Deus. E aí o pastor da igreja me liga. Olha, Jesus disse que acabou. Eu tive um sonho com você, uma visão, não lembro agora. E ele disse, acabou. Eu entendi na hora que eu ia partir, né? Ó, acabou, que nem Paulo, o tempo da minha partida é chegado. Tal. Aí eu falei, tá bom, pastor, olha, se Jesus falou que acabou, e ele disse, Jesus estava feliz contigo. Eu falei, olha, se ele está feliz e acabou, isso eu nem precisa nem orar, porque eu já sei o que vai ser melhor para a minha vida. Mas aí, ao mesmo tempo, liga uma irmã que estava em Manaus, olha, Jesus disse que acabou. Acabou, eu estou na igreja, mais 2 irmãos... Acabou. Só que eu não me lembrava que em 2001 nós tínhamos orado e a irmã tinha sido usada por Deus dizendo, porque 30 dias depois surgiu uma vaga, eu era do Banco Brasil, e para surgir vaga extra de gerente efetivo, eu era gerente substituto, tinham vários gerentes substitutos. Você tinha que aposentar, morrer, alguma coisa, porque... Alguém tinha que sair para conseguir uma vaga extra, tinha um estudo que era feito, você tinha que provar que a agência estava arrecadando muito, que a quantidade de clientes subiu muito e tal. E ele não tinha feito nada, porque ninguém tinha morrido, ninguém tinha aposentado. E aí ele falou, amanhã de manhã tem reunião. Todos os gerentes efetivos e substitutos. Aí ele abriu a reunião 8 horas da manhã, falou assim, olha gente, eu não sei como isso aconteceu. Eu não fiz estudo, a agência não tem nenhum pedido de vaga. E ontem eu recebi um e-mail de Brasília dizendo que a agência de Campo Grande está recebendo uma vaga de gerente efetivo. E eu era o gerente substituto mais novo, que a maioria do Banco do Brasil é muito funcionário antigo, né? Uhum. Eu era dos gerentes o mais novo. Você estava no final da fila. Eu era o final da fila. Você estava no final. Aí ele virou e falou, e eu já nomeei, só Brasília desfaz. Eu quero dizer para vocês, já estou desligando o computador, que o gerente efetivo é o Ayrton. E aí deu as costas. Então eu fui... promovido, exatamente como a irmã falou. Conta 30 dias, você vai ser... receber o cargo no trabalho. Ok. Aí passaram-se os anos. Nisso, chegou lá, 6 anos depois, nós estávamos na igreja e com várias coisas assim, eu preguei uma mensagem sobre João capítulo 4, diz que os campos brancos já estão. Aí preguei uma mensagem e tal, e falei para a igreja o que tinha acontecido, eu não sabia o que era, mas eu queria dizer que amava a igreja, essa igreja, durante 22 anos, aqui me converti, aqui tive experiências com o Espírito Santo, aqui cresci no conhecimento da palavra, amo os irmãos, pedi perdão se eu tinha ofendido algum irmão na caminhada, falado alguma coisa que tivesse ofendido. Foi uma choradeira, né, André? Todo mundo chorando. Mas eu não tinha decidido sair da igreja em 2007. Eu falei isso porque eu pensei, sinceramente, que assim como Deus falou com Moisés, com tudo, eu creio no mesmo Espírito Santo, que em alguns casos ele pode falar, olha, o teu tempo acabou. Eu acredito, tem gente que não acredita, mas eu acredito. E conheço gente que teve essa experiência e partiu exatamente quando contou a experiência. Bom, o que aconteceu? Eu chego a casa naquela noite, a Andréia vira para mim e diz assim, olha, vamos sair da igreja, vamos para outra igreja. Eu falei, vamos. Eu falei, bom, então era novembro de novo, sempre tirava férias, então vamos visitar. E aí visitamos as igrejas, da mesma época, 6 anos antes. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, você já sei para onde nós vamos. Então tá, para onde nós vamos? Para Maranata. Só que na Metuxolém não era presbítero, que é uma espécie de pastor auxiliar, que eu não rodiziava, porque lá também tem rodízio, mas eu fazia tudo que o pastor fazia. Pregava, dava aula, ceia, fazia tudo, era um pastor ajudante. E aí eu falei, bom, não tem presbítero. Aí na minha cabeça eu falei, muito bom, porque eu sempre estudei
mas por conta própria. Agora eu vou ter tempo para fazer mestrado, doutorado, me dedicar mais aos estudos, porque eu não vou estar pregando nem dando aula, eu vou me dedicar nessa parte, né? E aí o que acontecia é que eu entrei, aí me chamaram para dar aula no Instituto Bíblico, que já me conheciam, porque eu dava aula, às vezes, aos sábados, de grego, de tudo. E aí comecei a dar aula na EBD, e aí o pastor Geraldo, na época, chegou e me pediu para ser diácono. Aí eu fui ser diácono da Maranata, e comecei a pregar nas Maranatas, né? E aí chegou um momento que o pastor Paulo me convidou para ser seminarista, né? E depois para ser pastor. Então hoje sou pastor da Maranata, com orgulho, do prazer de estar junto do pastor Ari, que já está há muito mais tempo cuidando das ovelhas, e eu poder ajudar também. Que bênção, hein? Que jornada, hein? Que jornada, hein? Uau! Muito, Eu muito estava legal. aqui roubando um tema. Você estava falando assim, eu tenho que dar um tema para esse nosso encontro. Quantas intervenções de Deus? Quantas intervenções de Deus? E essas intervenções de Deus, elas acabam marcando a nossa história, a história de nossa vida, não é? E como as tribulações elas não cessam, elas não param, né? Elas são constantes. Viver isso, essa aventura, não é? De não saber o que vai nos acontecer no próximo minuto, mas você saber que Deus, não importa o que vai acontecer, Deus vai se manifestar em sua direção. Isso não é maravilhoso, pastor? Eu tenho uma frase que eu digo para os meus filhos. Eu sempre digo para eles, olha, se eu começar a dizer que Jesus não existe, que o Espírito Santo é a força ativa de Jeová, qualquer coisa, troço desse, pode internar que eu estou maluco. Mas, a gente está resumindo a história, mas eu vou contar só mais uma aqui. Porque tivemos livramento que Deus nos deu, de assalto em casa, várias coisas. Mas teve uma coisa, concurso do Banco do Brasil que eu fiz. Na época eu trabalhava no mercantil, trabalhava muito, 10, chegava às 7h30, saía às vezes 9, 10 horas também. E aí eu tinha estudado para o concurso do Banco do Brasil, mas não pude estudar. Fiz a prova e eram 300 vagas no Rio de Janeiro, eram 1.500.000 candidatos naquela época. E eu fiz a prova, passei em 322. E eram 300 vagas no edital. Aí eu me lembro que eu fiz uma oração a Deus. Fui para casa e falei, Senhor, o Senhor pode aumentar 50 vagas, o Senhor pode chamar 350. E aí eu me lembro que vários lugares entraram na justiça do concurso, que o Banco do Brasil não estava chamando a quantidade do edital. O Rio de Janeiro aumentou a quantidade de 300 para 350. Eu me lembrei do salmista, no Salmo 91, quando ele faz uma pergunta. Lá no segundo versículo, ele diz, que direi do Senhor? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí ele vem. Que direi do Senhor? E ele responde, ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. É essa jornada com Deus, de milagres, de intervenções, que as pessoas, às vezes, na igreja, sabe, porque não vivem isso, e não vivem porque não querem, porque, às vezes, não creem o suficiente para que Deus intervenha da forma como interviu na sua vida e continua intervindo. Eu tenho certeza que, pelo menos os testemunhos que têm passado aqui pela mesa e outros testemunhos que temos ouvido através de programa de TV, milagres, intervenções constantes de Deus. E ainda tem gente dizendo que não tem jeito. Que a igreja, que Deus mudou, que a igreja não é mais a mesma. As pessoas não vivem essas coisas porque não querem, porque se aproximarem de Deus, se crerem nele, depositarem sua confiança nele, o milagre vai acontecer na sua casa. Não tem como. Nós tivemos livramentos de assalto, de coisa, mas uma vez ela apareceu um problema renal, ela estava levando uma turma para a UERJ, ela é professora de biologia, estava levando a turma do colégio para a UERJ.
E aí ela surgiu no sábado, né, André? Você foi na segunda? Era um passeio com os alunos na UERJ, né? E aí eu não gostava muito, né, de levar aluno, porque dá trabalho cuidar de aluno, né? Mas eu fui. Porque eu estava querendo me distrair um pouco também, porque a cirurgia já estava marcada. E aí, no retorno com os alunos, tinha uma passagem de trem, né, que a gente tinha que passar. E aí tinha que passar por aquele caminho, eu estava meio com medo, porque é um local que tem bastante assalto ali. E aí, antes de passar, tinha uma pessoa do outro lado, de branco, alto, era um homem alto, e essa pessoa estava sorrindo. Aí, E olhando para olhando para mim, e eu com junto medo. com os alunos. Com os alunos, mas com medo de olho, né? Já estava assim, né? Que a gente fica em alerta, né? Tá com o aluno ainda. E aí, quando eu passei por aquele homem, ele falou assim: sabia que Deus te ama muito e tem cuidado de ti? E aí eu olhei assim, eu falei, eu sei. E aí, quando eu passei, eu falei assim, poxa, nem agradeci, né? Eu vou olhar para trás para agradecer a palavra que ele me deu. Quando eu olhei para trás, não tinha mais ninguém ali, né? Então, Deus me mostrou ali que ele estava cuidando de mim. Que ela estava apreensiva, que na terça-feira ela ia fazer a cirurgia. No dia seguinte, eu ia fazer a cirurgia. E aí ela estava tensa, foi com os alunos, mas estava tensa. E aí o homem lá de branco, aquela pessoa deve ser um assaltante, esse homem vai assaltar, ela passou, falou com ela, quando ela passou, falou, não, você falou em Deus, deve ser um homem de Deus. Quando ela olha para trás, cadê o homem? Cadê o homem? Não tinha homem. E você fica pensando assim, a maioria das pessoas, né, que Deus, Atos dos Apóstolos, milagres, as intervenções divinas, os spoilers que Deus dá, enfim, que isso é para o Antigo Testamento, é para a igreja primitiva, e você começa a ouvir pessoas do nosso tempo, outro dia, como é o caso de vocês, com essas intervenções constantes de Deus na vida de vocês. Isso acrescenta nossa fé, isso faz com que a gente acredite mais no nosso Deus e o louve pelas maravilhas. Pastor, querido, o que você poderia dizer para pessoas que estão nos ouvindo aqui e que, com certeza, estão maravilhados, estão glorificando a Deus pelas muitas intervenções? O que seria? O que você poderia dizer para mães que estão Se você não conhece Jesus ainda, né? Se você ainda não tem essa experiência, é só se achegar a Ele, que Ele vai se achegar a você, Ele vai te orientar no caminho, como fazer, entregar sua vida totalmente aos cuidados do Senhor, porque Ele tem cuidado com você, Ele conhece cada pessoa intimamente e sabe onde que Ele vai atuar, o que Ele pode fazer para salvar, para libertar, para curar, porque esse Deus é o mesmo de ontem, hoje e será sempre, eternamente. E esse Deus eu não largo nem por nada. Por nada, porque a gente tem uma experiência com esse Deus. Amém. Ele tem nos acompanhado e vai continuar nos acompanhando. Que jornada, pastor? O que diria o senhor? Eu preguei domingo retrasado sobre o Espírito Santo. E um dos versículos que eu mais gosto é no Pentecostes, quando Pedro diz assim: a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto nosso Deus chamar. Se você lê Atos e o Espírito Santo naquela época fazia aquilo, é o mesmo Espírito Santo que está guiando a igreja hoje. Sim. A questão é que nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Ele é Deus. Exato. E é muito bom a gente falar de muitas coisas, ser bom marido, ser boa esposa, tudo isso é bom. Mas o principal na vida do crente, Jesus fez uma promessa, que eu vou para o Pai, mas vou mandar o Consolador para estar com vocês para sempre. Então, o que eu posso deixar é, primeiro, deixe Jesus entrar na sua vida, que o sangue dele perdoa pecados. Então, o que você foi, não importa mais. E segundo, ele mandou o Espírito Santo, que vai estar conosco. O Espírito Santo é Deus. Ele batiza, ele dá dons espirituais, ele tira as dúvidas, ele guia em toda a verdade. Ele é o Consolador. E aí eu vou encerrar com Naum 1,7, né? Foi o texto. O texto Que vocês escolheram. Escolhemos. Que é Naum. Você diz pra gente, pastor, de memória. O Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia, e conhece
os que nele se refugiam. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Não podia fechar melhor. Glória a Deus. Gratidão a Deus pela Nossa, vida de vocês, obrigado. por essa conversa prazer. tão abençoada que acrescentou a nossa fé. E eu tenho certeza absoluta que os vários testemunhos dados aqui, amém, também mexeu com a fé, acrescentou a fé Amém. Amém. dos nossos queridos que nos acompanham. Lucas, Verdade. Nossa, que prazer saber desses detalhes da história de vocês. Eu fiquei pensando aqui nesse final como o cristianismo e a palavra de Cristo, né? O cristianismo é o próprio Jesus, né? Ele é o maior acontecimento de toda a história da humanidade. E aí eu lembrei de uma frase, lá tô eu chorando de novo. Qual episódio que eu não chorei, Max? Acho que deve ter uns 3. Deve ter uns 3 que eu não chorei, mas tá bom, eu já dei uma quebrada, para eu não chorar de vez. Eu lembrei de uma frase do C.S. Lewis, e aí eu vou ler, porque eu lembrei só de um pedaço dela, mas eu vou ler. O cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. E se é verdadeiro, se é verdade, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Eu acredito que isso aqui deve ter perturbado a mente dele antes dele se converter. Sim. Eu acredito que ele ele escreveu isso depois de ter se convertido, mas eu acredito que isso aqui tenha perturbado ele antes. Tipo, não dá para tratar isso aqui de forma mediana. Ou é tudo, ou então não é nada. Mas aí eu acho que chegou um momento que ele percebeu, cara, é impossível ser nada. Sim. Ou seja, é tudo. Ele fez uma investigação profunda. É. E aí, inclusive na questão do original grego, aquela coisa toda, e ele chegou à conclusão que o cristianismo era a maior revelação, a única opção, tanto que ele se converte. Exato. E não tem outra opção melhor. E aí a gente vê, através também do testemunho de vocês, que foi a melhor opção quando você tinha 16 anos. Foi a melhor opção quando você tinha 13? 13. E o quanto essa é a melhor opção é incomparável a qualquer outra opção que vocês poderiam ter tido. amém. É verdade. Glória a Deus. Amém. 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 É isso. Querido pastor André, Obrigado pela oportunidade Deus de contar. abençoe vocês. Vocês Amém. enriqueceram o Na Real com esse testemunho de vida, com essa Poxa, jornada Foi de maravilhoso. milagres, de manifestação de Deus. Que o Senhor Jesus continue abençoando vocês e se manifestando assim, conforme fez no passado, continue nesses dias em nome de Jesus. Amém. O Deus que nós cremos é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Ele continua igual. Ele é real. Você só precisa abrir o seu coração, confiar nele, depositar sua confiança, a sua fé e começar a caminhar com ele. Amém. Amém. Uma jornada com Deus. E você vai poder contar, como diz um velho cântico, conta quantas bênçãos, quantas o Senhor já fez. E verás, surpreso, isso aí. o quanto ele fez. Aleluia. Deus abençoe vocês. Valeu, Você gente. tenha uma boa noite, uma boa semana no nome de Jesus Cristo. Amém. Valeu. Amém.